A mamãe está doente, então eu vim no lugar dela. Uma menininha entrou na entrevista de emprego. O que o CEO milionário fez a seguir foi inacreditável. Alô? Eu sinto muito. A voz de Sarah tremia enquanto pressionava o telefone contra a orelha. Sua respiração era ofegante, rápida, resultado da febre que consumia seu corpo frágil. Eu estou no hospital. Eu queria muito vir. Eu me preparei, mas agora eu... A voz do outro lado era fria, inflexível. Nós não remarcam entrevistas. Se você não estiver presente no horário marcado, sua candidatura será desqualificada. Obrigado. Clique. A linha caiu. O braço de Sarah caiu ao lado do corpo, como se toda a força tivesse se esgotado. Ela fitou o teto branco do hospital, a luz pálida da manhã se infiltrando pelas persianas. Sua visão embaçou, mas não por causa da febre. O coração afundou no peito. Lentamente, seu olhar desceu para a bolsa de couro desgastada que apertava contra o lado, sua salvação. Ela puxou-a para perto e abriu com os dedos trêmulos. Dentro estava seu currículo, cuidadosamente digitado e impresso na noite anterior, protegido em uma pasta transparente. Um pequeno bilhete esperançoso que ela escrevera para si mesma repousava sobre ele. Este é o começo de algo melhor. Lágrimas rolaram silenciosamente por suas faces. Por favor, sussurrou, quase inaudível, não tirem esta chance de mim. Minha filha precisa disso. Ela merece mais. No canto silencioso do quarto, uma menininha estava encolhida em uma cadeira de plástico do hospital, as pernas balançando acima do chão. Seu nome era Lily. Ela tinha 4 anos, cabelos da cor do mel e olhos azuis e brilhantes como o céu da manhã. Ela tinha visto a mãe fazer sacrifícios todos os dias, visto-a chegar tarde em casa do restaurante exausta apenas para cantar canções de ninar antes de dormir, visto-a consertar a torradeira quebrada com fita adesiva e uma colher, visto-a pular o jantar para que Lily pudesse comer. E agora Lily tinha visto a mãe chorar. Ela não falou. Apenas ficou imóvel, as mãozinhas cerradas no colo, o rosto sério além de sua idade. Quando Sarah adormeceu, finalmente vencida pela medicação e pela febre, Lily subiu na cadeira, inclinou-se e afastou suavemente uma mecha de cabelo da testa úmida da mãe. Então desceu. Ela foi de pontinhos até a bolsa, abriu o zíper devagar e pegou a pasta dentro, aquela que a mamãe olhava todas as noites há uma semana. Ela fitou-a por um longo momento. Depois virou-se, caminhou até o cabideiro e pegou seu vestido rosa favorito, aquele com pequenos laços brancos nas mangas. Vestiu-o sem fazer barulho. Então, com as 2 mãos agarrando a pasta enorme, saiu do quarto do hospital e desceu o corredor, passando por enfermeiras, pacientes e a máquina de café que nunca funcionava. Ninguém a notou. Ninguém a parou. Ela encontrou o caminho até o térreo e saiu para a cidade. O vento frio da manhã empurrava contra seu pequeno corpo, mas ela não se intimidou. Ela sabia para onde precisava ir. Tinha visto o prédio no folheto que a mãe colara na geladeira. A cidade fervilhava ao seu redor, estranhos se movendo rápido demais para notar a menininha caminhando sozinha. Determinação a cada passo. Ela atravessou ruas com a confiança de uma criança que acreditava em sua causa. Pegou o ônibus certo porque lembrava do número. Segurava a pasta contra o peito como se contivesse magia. Como se pudesse mudar tudo. 40 minutos depois, Lily estava em frente a um prédio de vidro altíssimo que se erguia para o céu como algo saído de um filme. As letras na frente diziam, Braden e Companhia. Soluções globais. Ela respirou fundo e entrou. A recepção da Braden e Companhia. Fervilhava com o ritmo habitual do início da manhã. Passos ecoando no piso de mármore, conversas baixas, o zumbido das portas do elevador abrindo e fechando. Atrás da mesa, Charlotte, a recepcionista, folheava sua agenda com as entrevistas da manhã quando uma pequena sombra apareceu sobre o mármore. Ela olhou para cima. Uma menininha estava ali, não mais alta que a própria mesa. Vestia um vestido rosa macio com laços brancos nos ombros, meias brancas repuxadas logo acima dos sapatos, e um pequeno clipe vermelho prendendo uma mecha de cabelo loiro claro. Seus olhos azuis estavam arregalados, curiosos e absolutamente sérios. Charlotte piscou, insegura se seria a criança de alguém que se afastara de um visitante. Querida, disse ela lentamente, inclinando-se sobre a mesa. Você está procurando alguém? A menina assentiu, agarrando uma pasta quase do tamanho dela. Eu vim para a entrevista de emprego, disse ela simplesmente. Houve uma pausa. Charlotte tentou processar o que acabará de ouvir. Entrevista? Ecoou.
Atonita. Sim, repetiu a menina, levantando a pasta mais alto. É da minha mamãe. Ela está muito doente hoje, então eu vim no lugar dela. Charlotte fitou-a. Ao redor, alguns funcionários diminuíram o passo, observando a cena se desenrolar com interesse crescente. Qual é o seu nome, querida? Lily. E o nome da sua mamãe? Sarah Parker. Charlotte rapidamente varreu sua lista. Lá estava. Sarah Parker. Agent d'ADA para Nephora. Sou a última candidata da manhã. Ela hesitou. Ok. Um momento, Lily. Ela pressionou o fone de ouvido. Lena, poderia informar ao Sr. Braden que ele precisa descer? É sobre a última entrevista. Diga só que é importante. Muito importante. Lá em cima, no executivo de paredes de vidro com vista para a linha do horizonte, Albert Braden estava sentado sozinho em sua mesa. 32 anos, impecavelmente vestido em um terno azul marinho sob medida. Era conhecido por ser brilhante, impiedoso nos negócios, e tão emocionalmente distante quanto bem-sucedido. Construíra sua empresa do nada e, no caminho, perderá o interesse por conversas fiadas, feriados e qualquer coisa que parecesse família. Considerava a maioria dos dias de entrevista exercícios rotineiros de decepção, até que sua assistente apareceu na porta, um sorriso discreto puxando os cantos da boca. Albert, você pode querer fazer esta pessoalmente. Ele ergueu uma sobrancelha. É o formando de Harvard ou o ex-gerente do Google? Nenhum dos dois, disse ela. É muito único. Apenas desça. Albert suspirou, levantou-se, ajustou o relógio e desceu. Quando as portas do elevador se abriram, foi recebido por uma cena tão inesperada que ele parou abrupto. Lá estava ela, mal mais alta que um hidrante, em pé no meio do lobby como se fosse dona do lugar. Lily? No momento em que o viu, o rosto dela se iluminou. Você é o chefe? Perguntou alegremente. Albert Piscu. Sim, eu sou. Eu vim para mostrar o papel da minha mamãe, disse ela, caminhando diretamente até ele. Ela está doente. Mas ela quer muito este emprego, e eu acho que ela merece. Ela entregou a pasta com as duas mãos. Estava um pouco suja, a ponta amassada, mas ele a pegou. A sala ficou em silêncio. Dezenas de pessoas prenderam a respiração. Albert olhou para ela por um longo segundo. Então, pela primeira vez em anos, os cantos de seus lábios se puxaram para cima, apenas um pouco, mas o suficiente para ser genuíno. Ele se virou para Charlotte. Libere minha agenda pelos próximos 15 minutos. Charlotte Piscu. Senhor, eu estou conduzindo uma entrevista. Ele se voltou para Lily e fez um gesto em direção ao corredor. Vamos? Ela sorriu radiante e assentiu. Dentro da sala de conferências, Albert puxou uma cadeira para ela, 2 vezes maior que ela, mas ela subiu com uma confiança praticada, colocando os pés no apoio abaixo. Albert sentou-se do lado oposto e abriu a pasta, examinando o currículo enquanto lançava olhares ocasionais para ela. Então, Lily, disse ele, ajustando o tom, me diga por que sua mãe quer trabalhar aqui. Lily inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando as mãos na borda da mesa. Sua voz era clara, não ensaiada, apenas honesta. Mamãe trabalha muito duro, disse ela. Ela não compra nada para ela mesma. Ela sempre guarda dinheiro para mim. Ela quer um emprego que não seja só limpar ou servir mesas. Ela diz que quer usar o cérebro de novo. Albert olhou para ela, imóvel. Ela foi para a faculdade, mas teve que parar, acrescentou Lily. Por causa de mim. Ele piscou lentamente, a mandíbula tensa. E você acha que ela se sairia bem aqui? Lily assentit entusiasticamente. Ela é muito esperta e gentil. Ela sempre ajuda as pessoas. Albert baixou o olhar para o currículo novamente, desta vez lendo cada linha com mais cuidado. Depois olhou de volta para a menina. E por que você veio aqui hoje, Lily? Ela sorriu. Porque a mamãe ficou muito triste quando desligou o telefone. Ela disse que queria me dar uma vida melhor. Então eu vim para ajudar. Albert recostou-se ligeiramente. Sua expressão suavizou. Não muito, mas o suficiente para qualquer um que o conhecesse perceber que algo profundo acabará de mudar. Ele deu um pequeno sorriso genuíno. Bem então, disse ele, fechando a pasta suavemente, vamos começar a entrevista. Albert estava sentado do outro lado da mesa, as mãos frouxamente entrelaçadas sobre o currículo de Sarah. Embora tivesse parado de lê-lo, seus olhos estavam na menininha sentada à sua frente. Postura reta, pés balançando,
olhos brilhantes e firmes. Ele falou com uma gentileza incomum. Você pode me contar? Perguntou ele. Como é sua mãe? As mãos de Lily estavam dobradas no colo. Ela piscou, pensando, e então disse com calma e convicção: mamãe trabalha o dia todo, o tempo todo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Que tipo de trabalho? Ela limpa casas e às vezes é garçonete. Às vezes ela leva comida na porta das pessoas. Ela quase nunca tem tempo para sentar. Albert franziu a testa ligeiramente, assenando para que continuasse. Ela nunca compra nada para si mesma, acrescentou Lily. Mesmo quando os sapatos dela têm buracos, ela diz: não, estes ainda servem. E aí ela compra novos para mim no lugar. Albert lançou um olhar para os pés da menina. Tênis brancos com estrelas brilhantes nos lados. Novos, limpos. Fazia sentido. Agora ela sempre me coloca em primeiro lugar, disse Lily, e sua vozinha ficou suave. Houve uma longa pausa na sala. O barulho da cidade era abafado pelas janelas espessas. Naquele silêncio, Albert sentiu algo mexer dentro do peito, algo que estivera parado por tempo demais. Sua mãe foi para a faculdade? Perguntou ele gentilmente. Lily assentiu. Ela foi. Ela diz que adorava estudar, mas não pôde terminar. Ela teve a mim. O fôlego de Albert prendeu-se na garganta. Ele recostou-se ligeiramente na cadeira, os olhos nunca saindo dela. Ela me contou, continuou Lily, que ela não se arrepende. Ela diz que eu sou o melhor motivo do mundo para ela ter parado com qualquer coisa. Aquela frase, tão pura, tão cheia de lealdade e sacrifício, caiu com o peso da verdade. Albert fechou a pasta. Ele podia imaginar. Uma mulher jovem, brilhante, ambiciosa, cheia de potencial, e então, de repente, completamente sozinha. Sem apoio da família, sem parceiro. Um bebê. E em vez de fugir, ela escolheu ficar, construir uma vida em torno daquele bebê. Mesmo que significasse esfregar chões, servir mesas, pular refeições. Aquele tipo de força não constava em currículos. E o que você quer para sua mãe? Perguntou ele, a voz baixa. Lily inclinou a cabeça, pensando de novo. Eu quero que ela seja feliz, disse ela. Ela está sempre cansada, mas ela sorri quando eu desenho para ela ou quando assistimos desenhos. Eu acho que ela só precisa de uma pausa. Ela fez uma pausa, depois olhou para ele com olhos tão grandes e azuis como o oceano. Mamãe não precisa de muito dinheiro, disse ela com sinceridade. Ela só quer um emprego que deixe ela comprar sorvete todo fim de semana. Albert imobilizou-se. Algo naquilo, tão simples, tão inocentemente doloroso, rachou uma peça de sua armadura bem construída. Ela me contou uma vez, sussurrou Lily, que ela seria a mulher mais feliz do mundo se pudesse só me dar aquilo. Um pouquinho de sorvete todo sábado. Ele engoliu com dificuldade. Por um momento, esqueceu de respirar. O silêncio entre eles estava denso agora, não constrangedor, mas reverente. Lily mexeu-se na cadeira, as pernas balançando de novo. Finalement, Albert inclinou-se para a frente, colocando a pasta suavemente sobre a mesa. Lily, disse ele suavemente. Sabe que eu entrevistei muitas pessoas nesta sala. Ela olhou para ele curiosa. Mas ninguém nunca disse algo que importasse tanto como aquilo. Ela sorriu, sem entender o que ele queria dizer, mas sentindo que era algo bom. Eu acho, disse ele lentamente, escolhendo as palavras com cuidado, que sua mãe pode ser exatamente o tipo de pessoa que precisamos. O rosto de Lily se iluminou. Mesmo? Albert assentiu. Mesmo. Então, por razões que ele não conseguia explicar nem a si mesmo, acrescentou, e eu por acaso sei de um lugar que tem sorvete muito bom. Ela brilhou. Mamãe ia gostar. Ele sorriu um pouco mais largo agora, um sorriso raro e genuíno, que chegava até os olhos. Por um momento, ele se permitiu imaginar. Sara sentada à sua frente, não em desespero, mas com dignidade, Lily ao lado, rindo. Uma vida não construída apenas sobre sacrifício, mas onde alguém finalmente aparecesse para elas. Ele levantou-se, caminhou até a porta e chamou sua assistente. Por favor, descubra em qual hospital a Sarah Parker foi internada ontem, disse ele calmamente. Envie flores e algo para uma menininha. Pergunte se ela está disponível para uma entrevista formal assim que estiver melhor. Então ele olhou de volta para Lily, que agora estava de pé orgulhosamente ao lado da cadeira, pasta na mão novamente. Obrigado por vir hoje, disse ele. Você fez uma coisa muito corajosa. Ela deu de ombros brincalhona.
Mamãe diz que eu sou corajosa o tempo todo. Albert segurou a porta para ela. Ela tem razão. Albert estava sentado sozinho em seu escritório, a pasta ainda repousando sobre a mesa. O quarto estava silencioso agora, a luz do sol rastejando pelo chão através das janelas de piso a teto. Lá fora, a cidade seguia seu caminho habitual, mas dentro algo havia mudado. Ele abriu a pasta novamente, não por obrigação, mas por genuína curiosidade. Sarah Parker. Seu nome estava digitado com capricho no topo da página. Abaixo, um currículo conciso e bem estruturado se desenrolava. Um registro não de títulos prestigiosos ou empregos poderosos, mas de promessa e perseverança. Primeiro as conquistas acadêmicas, bolsa integral para uma universidade respeitável. Honras no primeiro ano. Presidente do clube de estudantes de marketing. Mentora de pares. Seu RSG era impressionante e seus professores deixaram referências elogiosas. Depois, uma lacuna repentina. Nenhum diploma concluído, nenhum estágio. Em vez disso, a sessão seguinte começava com uma série de empregos de meio período. Garçonete, empregada doméstica, motorista de entregas, faxineira noturna. O tipo de emprego que ninguém se vangloria. O tipo de emprego que mantém um teto sobre a cabeça de um bebê. Albert leu lentamente, absorvendo cada detalhe, cada escolha. Bem no fundo do currículo, abaixo da última linha de experiência, um pequeno bilhete manuscrito chamou sua atenção. Estava em tinta suave, ligeiramente inclinada, não dramático, não suplicante. Não estou procurando piedade. Estou apenas pedindo uma chance real. Ele fitou aquelas palavras. Elas diziam mais do que qualquer carta de apresentação poderia. Albert recostou-se na cadeira e olhou pela janela, pensativo. Ele construíra sua empresa em lógica, dados, resultados mensuráveis. Mas havia algo nisso, nela, que rompia tudo aquilo. Não porque sentisse pena dela, mas porque ele a admirava. Ele via o tipo de fibra que nunca aparecia em entrevistas tradicionais, o tipo de resiliência nascida não da ambição, mas da necessidade. O tipo de força silenciosa que forma não apenas funcionários, mas líderes. Ele pressionou o interfone. Charlotte? Sim, senhor. Preciso que uma entrega seja feita ao Hospital Geral da cidade. Uma pausa. Claro. O que devemos enviar? Albert levantou-se, caminhou até sua estante e pegou uma pequena caixa embrulhada para presente que planejara dar a um colega que tivera um bebê. Ninka a Usara. E peça para a florista lá de baixo preparar algo simples, não muito grandioso, apenas algo gentil. Charlotte hésitou. Para quem devemos endereçar? Ele pensou por um momento, então disse suavemente, Sarah Parker. E a mensagem? Albert olhou de volta para o currículo, então respondeu, para a mulher mais forte que ainda não conheci. A luz da manhã infiltrava-se pelas persianas do hospital, morna contra as pálidas faces de Sarah. Sua cabeça doía levemente e os membros ainda estavam pesados pela febre, mas algo era diferente. O ar no quarto tinha uma calma estranha, quase frágil. Ela virou a cabeça lentamente e viu um pequeno buquê de flores silvestres em tons pastéis, repousando sobre a mesa de cabeceira. Ao lado, uma caixinha arrumada envolta em papel creme simples com laço de cetim. Um bilhete encostado nas flores. Confusa, Sarah alcançou-o com os dedos trêmulos. Para a mulher mais forte que ainda não conheci. Seu coração deu um pulo. Ela sentou-se mais ereta, piscando em descrença. Era endereçado a ela. Cuidadosamente, abriu a caixa e encontrou um pequeno pacote de leite com chocolate e um cartão manuscrito. Nada extravagante, mas imensamente atencioso. Lily. O estômago embrulhou. Ela alcançou seu telefone com o pânico apertando o peito. Estivera fraca demais para ficar acordada na noite anterior. O que sua filha tinha feito? Aos trancos, discou o número da empresa listado no papel que guardara na bolsa. Uma voz feminina suave atendeu, Braden e companhia. Fala Charlotte. Oi. Olá. Aqui é a Sarah Parker, disse ela, a voz ainda rouca. Eu acho que houve um mal-entendido. Minha filha. Ela só tem 4 anos. Acho que ela pode ter ido ao seu escritório ontem com meu currículo. Eu sinto muito, muito mesmo. Ela não quis fazer mal. Ela só. A mulher na outra linha deu uma risada gentil. Essera. Parker, não precisa se preocupar. Na verdade, sua filha pode ser a pessoa mais corajosa que já entrou em nosso lobby. Nosso CEO ficou muito impressionado.
Sarah imobilizou-se. Seu CEO? Sim, respondeu Charlotte com calor. Ele gostaria de conhecê-la formalmente desta vez, se estiver se sentindo melhor. Ele liberou um tempo esta tarde. O fôlego de Sarah prendeu-se. Tem certeza? Temos certeza. Naquela tarde, Sarah desceu de um táxi em frente ao imponente prédio da Braden e Companhia. Ela apertava a bolsa com força, as pernas ainda fracas, as faces coradas pela febre remanescente. Vestira uma blusa e saia azul marinho simples, não as melhores que possuía, mas as mais limpas. Seu cabelo loiro estava preso de forma arrumada. Ela tentava se acalmar, mas o coração batia implacavelmente no peito. Dentro do lobby, a recepcionista cumprimentou como uma velha amiga. É Sarah. Parker, bem-vinda de volta, disse Charlotte gentilmente. Ele está esperando por você. Sarah seguiu-a por uma série de corredores silenciosos e entrou em um elevador. O silêncio dentro do elevador estava preenchido por todo tipo de medo e esperança que carregara por anos. Quando as portas se abriram no último andar, Charlotte afastou-se. Ele está aí dentro. Sarah assentiu e entrou. O escritório era espaçoso e moderno, cheio de luz natural. Perto da janela, em uma grande mesa de vidro, estava um homem alto de cabelo escuro e uma aura de calma precisão. Albert Braden. Ele olhou para cima e sorriu. Um sorriso verdadeiro, não educado, não forçado. É Sarah. Parker, disse ele, dando um passo à frente. Fico feliz em ver que está se sentindo melhor. Os olhos de Sarah arregalaram-se ligeiramente. Ela sentiu-se de repente muito pequena na sala, ciente de suas faces coradas e mãos trêmulas. Obrigada. Eu sinto muito mesmo pela minha filha. Albert levantou uma mão, interrompendo-a gentilmente. Não há nada para se desculpar, disse ele. Ela fez uma das apresentações mais convincentes que já testemunhei. Sarah piscou. Ele fez um gesto em direção à cadeira à frente de sua mesa. Por favor, sente-se. Ela sentou, pernas cruzadas no tornozelo, bolsa no colo como um escudo. Albert também sentou-se, e por um momento ele apenas a observou. Sabe, disse ele, batendo levemente na pasta sobre a mesa, eu li milhares de currículos, mas o seu veio com a carta de recomendação mais notável que já recebi. Os lábios de Sarah entreabriram-se ligeiramente. O coração acelerou. Albert sorriu novamente, mais suave desta vez. Ela acredita em você mais do que qualquer pessoa que já conheci. Mais do que em qualquer coisa. Sarah baixou os olhos por um momento, o calor subindo às faces. Ela é o meu mundo inteiro. Eu percebo, disse Albert. É por isso que eu gostaria muito de ver o que você pode fazer aqui. Sarah olhou para cima, a esperança brilhando intensa em seus olhos. O primeiro dia de Sarah na Braden e Companhia. Parecia como entrar em outro mundo. As paredes de vidro, o clique constante de saltos altos, o zumbido silencioso da eficiência. Era tudo aquilo que um dia sonhara e tudo que temera nunca ser boa o suficiente. Albert ofereceu-lhe uma posição de assistente júnior de projetos. Ela esperava um estágio, talvez um período de experiência arquivando papéis, mas isto era real. A equipe era educada, mas distante. Suas roupas eram modestas, seus sapatos um pouco gastos. Ela parecia diferente, soava diferente, e muitos de seus colegas sabiam, sem precisar perguntar, que ela era a que tinha criança. Alguns cochicharam que ela fora contratada por pena. Outros simplesmente a ignoravam. Mas Sarah não vacilou. Ela chegava cedo, ficava até tarde, anotava tudo, fazia perguntas. Ela absorvia cada vídeo de treinamento, lia cada relatório da empresa, observava como as assistentes seniores se moviam, organizavam, acompanhavam. Seus dedos voavam sobre o teclado como se nunca tivesse deixado a escola. E quando cometia erros, ela os assumia, corrigia e nunca repetia. Lentamente, o tom começou a mudar. Alguém pediu sua ajuda para consertar uma apresentação. Outro perguntou se ela poderia organizar uma agenda de reunião. E então alguém disse obrigada e significou. Mas uma pessoa nunca duvidou dela. Albert. Ele nunca pairava, nunca micromanageava, mas observava de perto. E quando o nome de Sarah surgia em reuniões, ele inclinava-se para a frente, perguntando que ela contribuíra, como suas ideias foram recebidas. Ele notava tudo, como o dia em que Lily teve febre e Sarah ligou para dizer que poderia chegar um pouco atrasada. Albert enviou-lhe uma mensagem particular. Família vem primeiro. Tire o tempo que precisar.
Ou a tarde em que notou que ela pulava o almoço e mandou sua assistente acidentalmente trazer um sanduíche extra para a sala de descanso. Ou como ele garantia que ela sempre estivesse sentada à mesa, não atrás, durante as revisões de projetos. Ele nunca dizia nada diretamente, mas ela sabia. E pela primeira vez em muito tempo, Sarah começou a acreditar novamente em seu próprio valor. Uma noite, muito depois da maior parte do escritório já estar escuro, Sarah estava sentada em sua mesa terminando as edições em uma apresentação para um grande cliente. O brilho suave das luzes da cidade refletia pelas janelas. Seus olhos estavam cansados, os dedos rígidos, mas ela sentia algo raro, realização. Ela não notou a aproximação de Albert até ele falar. Você trabalha mais do que a maioria das pessoas que estão aqui há 10 anos. Ela olhou para cima, assustada, depois sorriu. Acho que tenho 10 anos para recuperar. Ele fez um gesto em direção à cadeira ao lado de sua mesa. Posso? Ela assentiu. Por um momento eles apenas ficaram ali, duas pessoas cercadas pelo silêncio, o zumbido da cidade lá embaixo. Então Sarah falou, voz baixa. Sabe, eu nunca pensei que acabaria em um lugar como este. Albert olhou para ela, curioso. Por que não? Ela hesitou. Eu estava na faculdade, disse ela lentamente. Marketing. Eu amava. Tinha planos. Estágios alinhados. Então ela respirou fundo. Eu conheci alguém. Pensei que ele era tudo. Fiquei grávida no primeiro ano. A expressão de Albert não mudou, mas seu olhar suavizou-se. Eu pensei que talvez a gente resolvesse junto. Mas ele foi embora. Desapareceu. Ela fez outra pausa. Meus pais disseram que eu estraguei tudo. Que eu os envergonhara. Disseram para eu ou dar o bebê para adoção ou ir embora. Albert não se mexeu. Eu fui embora, disse ela simplesmente. E nunca voltei. Ela olhou para as próprias mãos, torcendo-as lentamente. Eu escolhi a Lily. Eu escolhi ser mãe dela. Mas tive que abrir mão de tudo mais. Do diploma, do apartamento, do futuro que eu pensei que construiria. Albert estendeu a mão através da mesa, colocando suavemente a mão sobre a dela. Ela imobilizou-se, esperando piedade, ou pior, pena. Mas a voz dele era firme. Eu também fui deixado. Ela olhou para cima. Eu tinha 10 anos, continuou ele. Meus pais morreram em um acidente de carro. Sem irmãos, sem família extensa que quisesse uma criança. Fiquei passando por lares, aprendi a sobreviver. Construí esta empresa porque queria controle sobre minha vida. Mas eu nunca tive o que você tem. O quê? Sussurrou-ela. Coragem, disse ele. Você escolheu o amor, Sarah, mesmo quando isso te custou tudo. Os olhos de Sarah encheram-se de lágrimas. Eu costumava pensar que era fraca, disse ela. Você é tudo menos fraca. Eles ficaram ali em silêncio novamente, sem precisar dizer mais. Naquele silêncio, algo mudou. O respeito aprofundou-se. As muralhas amoleceram, e duas pessoas acostumadas a sobreviver sozinhas começaram a sentir o conforto desconhecido de serem compreendidas. Meses se passaram, e o mundo de Sarah lentamente se transformou. Ela cresceu em seu cargo com graça e fibra. Colegas que antes a ignoravam agora buscavam sua opinião. Ela não era mais apenas a assistente. Tornou-se a que pegava erros, oferecia soluções silenciosas e entregava resultados com consistência e cuidado. Seu nome passou a ter peso, e era pronunciado com respeito. Albert observava tudo isso se desenrolar. Ele não precisava mais monitorar seu progresso. O trabalho dela falava por si, mas ele ainda encontrava razões para checar. Pequenos desculpas, perguntas para as quais já sabia as respostas. E quando passava pela mesa dela, seu olhar muitas vezes demorava-se um pouco mais do que deveria. Não era apenas Sarah por quem ele se apegara. Era Lily. Todas as tardes de sexta-feira, Lily chegava ao escritório depois da pré-escola, descendo o corredor como se fosse seu. Sentava-se no sofá do escritório de Albert com livros para colorir, sapatinhos balançando enquanto esperava o tio Albert terminar suas ligações. Às vezes ele cancelava sua última reunião do dia só para levá-la para tomar um milkshake. Eles tinham seus rituais. Ela o chamava de chefe quando queria sua atenção. Ele a chamava de a verdadeira CEO. Nos piqueniques da empresa, ela ia em seus ombros. Na sala de almoço, ela sempre guardava o último biscoito para ele. Sarah via tudo isso, e cada momento deixava seu coração mais cheio e mais assustado. Ela amara silenciosamente por tanto tempo, enterrara suas esperanças sob necessidades práticas.
Agora o amor olhava-a nos olhos todos os dias, e sorria, carregando sua filha nos ombros. Uma noite, os três estavam no escritório de Albert depois do expediente. Lily estava encolhida no canto com uma caixa de suco, cantarolando enquanto coloria um caderno. Sarah e Albert estavam finalizando um resumo de projeto. A risada fácil entre eles, o tipo de risada que pertencia a pessoas que tinham visto as cicatrizes uma da outra e escolhido ficar mesmo assim. Quando terminaram, Sarah recostou-se, alongando-se. Ela está cansada, disse ela, olhando para Lily. Albert olhou para ela. Podemos cargá-la para Bexo. Sarah sorriu, depois levantou-se. Deixa eu pegar a bolsa dela. Ao virar-se, ouviu a vozinha de Lily atrás dela. Mamãe? Sarah virou-se. Posso chamar o tio Albert de papai? A sala ficou completamente parada. Albert imobilizou-se. Sarah encarou, a bolsa escorregando ligeiramente dos dedos. Lily olhou para cima, inocente sincera. Porque ele sempre me pega no colo e me traz sorvete, e ele lê histórias para mim como você, e ele faz você sorrir. Os olhos de Sarah encheram-se instantaneamente. O fôlego prendeu-se na garganta, não de surpresa, mas de certeza. Porque lá no fundo ela já sabia. Sabia pela maneira como Albert olhava para Lily, como se ela importasse, pela forma como falava com Sarah, como se ela pertencesse, pela segurança silenciosa que sentia nos espaços entre eles. Este homem que outrora erguera muralhas de aço ao seu redor os deixará entrar, e em algum momento do caminho, eles haviam construído algo que nenhum dos dois esperava. Família. Ela ajoelhou-se na frente de Lily, voz suave e trêmula. Você pode chamá-lo do que sentir certo para você, querida. Então virou-se para Albert, com medo do que encontraria em seu rosto. Mas ele já estava caminhando em direção a eles. Ele agachou-se ao lado deles, os olhos gentis. Ele olhou para Lily, depois para Sarah. Eu ficaria honrado, disse ele. Sarah quebrou. Lágrimas rolaram livremente agora, não de medo ou mesmo alívio, mas de algo muito mais profundo, pertencimento. Um ano depois, Sarah Parker não era mais apenas a jovem mãe nervosa que entrará na Braden e companhia. Com nada além de esperança e um currículo. Ela era agora Sarah Parker, líder de equipe de projetos. Confiante e segura, liderava reuniões, orientava funcionários juniores e recebia elogios de todos os cantos da empresa. Seu nome aparecia em relatórios de sucesso e em conversas que importavam. E sempre por perto, silenciosa e constantemente, estava Albert. A princípio, o relacionamento deles era privado, não por vergonha, mas por respeito aos seus papéis, à empresa e um ao outro. Mas à medida que as semanas viraram meses, tornou-se impossível esconder. Albert trazia para Lily as pastéis favoritas dela nas manhãs de segunda. Sarah era a única autorizada a interromper suas reuniões, e o modo como seus olhos se encontravam através da sala contava uma história que ninguém precisava de explicação. Nunca foi fofoca de escritório. Era algo real, algo que as pessoas torciam quietamente. Sarah conquistou a admiração de sua equipe não apenas por sua ética de trabalho, mas por sua bondade. Ela sabia dos aniversários, ajudava com projetos noturnos e lembrava-se do que era ser ignorada. Lily também se tornará parte da tecido da empresa. Tinha sua própria cadeira na sala de descanso, uma gaveta para lápis de cor no armário de suprimentos, e um clube de fãs feito de executivos e estagiários. Ela certa vez abriu uma reunião trimestral com um alegre bom dia, equipe, e ninguém esqueceu. Para muitos, ela era a princesa da empresa. Para Albert, ela era simplesmente sua filha. Na noite do baile de Natal anual, o salão brilhava com dourado suave e verde florestal. Luzinhas de fada pendiam acima de mesas cobertas de veludo. Música tocava, risadas ecoavam, champanhe fluía. Sarah estava junto à grande árvore em um vestido azul escuro, irradiando uma graça serena. Ce câble loireau scintillava, ce sorriso calmo e seguro. Lily rodopiava por perto em um vestido branco, sapatinhos prateados brilhando sob ela enquanto ria e dançava. Albert estava a poucos metros de distância, bebida na mão, vestido a rigor, observando os dois. Seu sorriso era diferente agora. Morno, aberto, profundamente satisfeito. Ele outrora mantivera-se à parte destas coisas. Hoje ele permanecia perto, não por show, mas por amor. Mais tarde, alguém bateu em um copo. A sala silenciou. Albert deu um passo à frente. Eu sei que nesta época do ano geralmente falamos de números, crescimento e metas, começou ele, lançando um olhar para Sarah. Mas esta noite eu quero falar sobre algo que mudou minha vida. Ele olhou para Lily,
agora saboreando 2 biscoitos com cobertura de chocolate no rosto. Há 1 ano, recebi a candidatura a emprego mais inesperada que já vi. Foi entregue em mãos por alguém de aproximadamente 90 centímetros de altura, vestindo um vestido rosa, segurando um currículo 2 vezes maior que ela. Risadas subiram pela sala. Sara cobriu o rosto, lágrimas já ameaçando. Albert sorriu, depois ficou mais sério. Aquela menininha entrou no meu escritório sem medo. Ela olhou bem nos meus olhos, e naquele momento ela trouxe mais do que um currículo. Ela trouxe esperança, coragem, e o começo de algo que eu nunca soube que precisava. Ele deu um passo em direção a Sara e Lily e puxou-a suavemente para perto. Para vocês 2, disse ele suavemente, os olhos úmidos agora. Obrigado por aparecerem, por se segurarem, e por entrarem na minha vida exatamente quando eu precisava de vocês. Então, virando-se para Lily, sussurrou com um sorriso, por ter entrado no meu escritório naquele vestido rosa, segurando aquele currículo gigante. Aplausos irromperam, copos tilintaram, e sob as luzes cintilantes, eles ficaram juntos não como CEO, funcionária e criança, mas como algo muito mais duradouro. Como uma família. Uma família nascida de bravura, fé e uma caminhada inesquecível rumo ao desconhecido. E assim, uma menininha de vestido rosa, armada com nada além de amor, coragem e o currículo de sua mãe, entrou em um mundo que não era feito para ela e o mudou para sempre. Às vezes, família não é sobre de onde viemos, mas sobre quem caminha ao nosso lado quando a vida fica difícil. E às vezes o amor nos encontra nos lugares mais inesperados, como uma sala de reuniões, um leito de hospital, ou o coração de uma criança. Se esta história tocou sua alma da forma como tocou a nossa, convidamos você a fazer parte de nossa família crescente. Inscreva-se em Histórias que Toquem a Alma para mais contos da vida real que nos lembram a todos da beleza, resiliência e milagres silenciosos escondidos nos momentos cotidianos. Até a próxima. Mantenha seu coração aberto. Você nunca sabe que história pode entrar em sua vida.